São sempre crianças, pequenas, pálidas, de roupas antiquadas e olhos completamente negros. Elas batem à sua porta, aparecem à noite na janela do seu quarto ou do lado de fora do seu carro, imóveis esperando, nunca sorriem, e quando falam, suas vozes não pertencem a elas. Alguns dizem que são espíritos, outros aberrações que escaparam de alguma dimensão esquecida. Há quem as chame de demônios, mas uma coisa é certa, elas só entram se você permitir. Hoje no News Web Doc, você vai ouvir os relatos mais sombrios e documentados sobre essas entidades conhecidas como Black-Eyed Children, ou como passaram a ser chamadas nas madrugadas frias e silenciosas. As crianças com vozes de adulto. Visitantes da janela. As crianças com vozes de adulto. Atenção! Este vídeo contém relatos reais. Sente-se em um lugar seguro, apague as luzes e mantenha as janelas fechadas. O toque da meia-noite. Era pouco depois da meia-noite quando o silêncio absoluto da região desértica do Novo México foi quebrado. O vento gelado cortava entre os arbustos secos, levantando partículas de poeira que dançavam sob a luz opaca da lua minguante. Naquela noite, o céu parecia mais escuro do que de costume, como se até mesmo as estrelas tivessem decidido se esconder. Sarah Thompson vivia sozinha em uma casa térrea, afastada da cidade, rodeada por quilômetros de estrada de terra e cactos retorcidos. O único sinal de civilização mais próximo era um velho posto de gasolina desativado, a quase 10 quilômetros de distância. Era o tipo de lugar onde ninguém passava por acaso. Ela estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, terminando uma xícara de chá morno, quando ouviu. 3 batidas suaves, ritmadas, ecoaram pela casa como se tivessem sido produzidas por dedos infantis. Não vinham da porta da frente como seria de se esperar. Não. Elas vinham da janela da cozinha, uma janela que dava para os fundos da casa onde não havia caminho, nem iluminação, nem razão para alguém estar ali. Sarah se levantou, hesitante. O som parecia tão fraco e ao mesmo tempo tão anormal naquele contexto que seu instinto a mandou ficar parada. Mas a curiosidade, ou talvez uma inquietação mais profunda, falou mais alto. Com passos cautelosos, atravessou o corredor estreito que levava até a cozinha. As luzes estavam apagadas, e tudo o que ela conseguia ver era a silhueta da cortina balançando levemente com a corrente de ar que escapava pela fresta do batente. Quando finalmente puxou a cortina para o lado, o choque foi imediato. Paradas do lado de fora da janela, completamente imóveis, estavam 2 figuras pequenas. Um menino e uma menina. Suas roupas pareciam ter saído de uma loja de brechó dos anos 60. O garoto usava um casaco de lã com botões de madeira, e a menina estava com um vestido florido, coberto por um casaco de tricô gasto. Estavam descalços, mesmo com o chão de terra batida coberto pela geada da madrugada. Por um instante, Sarah não conseguiu processar o que via. As crianças simplesmente estavam ali, sem piscar, encarando-a com os rostos pálidos pressionados contra o vidro. O menino parecia ter uns 10 anos, a menina talvez 8. Mas havia algo errado em sua postura. Eram rígidos demais, frios, como se não respirassem. Ela abriu levemente a janela apenas alguns centímetros e sussurrou. Vocês estão perdidos? Nenhum dos dois respondeu, até que sem mover os lábios o menino finalmente falou. A voz saiu abafada, mas claramente audível, e absolutamente errada. Deixe-nos entrar. Precisamos usar o telefone. Aquela voz não era a de uma criança. Era grave, gutural, rouca, como se pertencesse a um homem adulto tentando imitar um tom neutro. Mas o tom era frio, artificial, como um áudio distorcido. Sarah sentiu um arrepio subir por sua espinha. Seus dedos se contraíram involuntariamente. Algo dentro dela, instintivo, ancestral, gritava para que fechasse a janela, trancasse a porta e corresse. Foi nesse momento que ela percebeu. Os olhos. Eles não tinham brilho. Não refletiam a luz. Eram completamente negros, como buracos cavados no rosto. Sem pupila.
sem esclera, sem humanidade. Eles não pareciam assustados, nem feridos, nem cansados, apenas determinados. Sarah não disse mais nada. Soltou a cortina com pressa e recuou 2 passos. Seu coração batia com força, como se lutasse para alertá-la de um perigo que sua mente ainda relutava em aceitar. E então, do outro lado do vidro, vieram mais 3 batidas. Agora mais firmes, mais ritmadas, quase calculadas. Ela não dormiu naquela noite. Permaneceu sentada no chão com as costas contra a parede e uma faca de cozinha nas mãos, encarando a porta da frente como se algo fosse atravessá-la a qualquer momento. Mas nada aconteceu. Não naquela noite. Na manhã seguinte, quando finalmente teve coragem de ir até a cozinha, encontrou marcas de mãos infantis no vidro da janela. 4 marcas, como se tivessem sido deixadas de dentro para fora. Capítulo 1. Os primeiros relatos. O fenômeno conhecido como Black-Eyed Children, ou na tradução mais temida dos arquivos paranormais, crianças de olhos negros, começou a circular com força entre fóruns de ocultismo, programas de rádio alternativos e sites dedicados ao inexplicável no início da década de 1990. No entanto, evidências obscuras e registros não oficiais sugerem que encontros semelhantes já ocorriam muito antes disso. Em jornais antigos, principalmente em colunas de cartas ao editor, ou seções dedicadas a relatos curiosos, há menções vagas a crianças estranhas pedindo ajuda na estrada, ou garotos silenciosos de roupas antigas com olhos assustadores. Relatos isolados, muitas vezes ridicularizados, rotulados como histeria coletiva ou delírio noturno. Mas em retrospecto, nada foi realmente investigado. Estudiosos do paranormal afirmam ter encontrado vestígios desses encontros ainda na década de 1950. Um dos primeiros casos documentados, ainda que ofuscado pelo tempo, ocorreu em 1952, em uma área rural do Arkansas. Uma mulher relatou à polícia que 2 crianças bateram em sua porta pedindo comida e abrigo. Mas o que a perturbou não foi a presença das crianças, e sim o modo como falavam. Disseram frases estranhas, numa entonação sem emoção, como se estivessem repetindo palavras que não compreendiam. A mulher os enxotou. Horas depois, todos os animais de sua fazenda estavam mortos. As autoridades culparam um coiote. A partir dos anos 90, os casos começaram a crescer como se algo tivesse finalmente despertado, ou como se as vítimas tivessem ganhado coragem para falar. Apesar de separados por tempo, geografia e cultura, os relatos começaram a formar um padrão assustadoramente uniforme. As aparições envolvem crianças entre 6 e 16 anos, geralmente em pares. Quase nunca estão sozinhas. São vistas à beira de estradas desertas, em postos de gasolina abandonados, nos degraus das varandas de casas afastadas, ou paradas ao lado de carros estacionados durante a madrugada. À primeira vista parecem humanas, mas algo está sempre errado. Suas roupas são antiquadas, como se tivessem saído de uma fotografia antiga. Casacos de lã, vestidos floridos, sapatos gastos, calças curtas com suspensórios, mochilas escolares da década de 70. O detalhe mais sinistro é que essas roupas quase nunca condizem com o clima local. Seja no verão escaldante do Texas ou no inverno rigoroso do Colorado, elas parecem alheias ao desconforto térmico, como se o corpo que habitam não sentisse. As falas dessas crianças são sempre descritas como robotizadas, monótonas, mecânicas. Dizem frases como: "Podemos usar o telefone? Estamos perdidos. Você pode nos deixar entrar? Precisamos de ajuda, podemos esperar lá dentro?" As frases são simples, diretas, e sempre envolvem um pedido de permissão. Essa insistência em serem autorizadas a entrar é um dos pontos mais repetidos em centenas de testemunhos. Elas nunca forçam entrada, nunca empurram portas, nunca arrombam janelas. Elas apenas esperam pelo convite. E é aí que está o grande enigma.
Algo nas palavras delas exerce uma pressão psicológica insuportável. Muitos relatam sentir uma agonia crescente, como se estivessem sendo hipnotizados, dominados por um medo instintivo e inexplicável. O tempo parece parar. A temperatura cai. O silêncio ao redor se intensifica. E em meio a esse estado de transe, algo tenta se impor. A necessidade de obedecer. Mas o que realmente sela o horror desses encontros, o que rompe qualquer noção de lógica ou segurança, são os olhos. Completamente negros. Não apenas escuros. Não castanhos escuros. Mas totalmente negros como poços sem fundo. Sem íris. Um breu absoluto sem reflexo que absorve a luz como se fosse feito de outra matéria. Muitos dizem que, ao olhar diretamente para aqueles olhos, é como encarar algo não humano, como ser sugado por um vazio consciente. E não é apenas a cor, é a sensação que eles transmitem, um incômodo visceral, um mal-estar profundo, uma presença que não pertence a este mundo. Alguns pesquisadores acreditam que essas crianças sejam manifestações de entidades sobrenaturais que usam a forma infantil como uma espécie de isca emocional. Algo inocente, vulnerável, algo que instintivamente queremos proteger. E por isso mesmo abrimos a porta. Mas não há relatos conhecidos de pessoas que permitiram a entrada e depois contaram a história. As testemunhas sempre recuaram a tempo. Sempre resistiram ao impulso. E é por isso que os que sobreviveram ainda têm uma voz. Mas mesmo eles dizem, o sentimento não passa. Os sonhos continuam. O medo se instala. E a sensação de que a qualquer momento aquelas batidas podem retornar. Talvez na janela da sala, talvez no vidro do carro, talvez no espelho, os persegue até hoje. Capítulo 2. O caso do caminhoneiro de Nebraska. O ano era 2001. Harold Mason, então com 58 anos, era um caminhoneiro veterano com mais de 3 décadas de estrada. Conhecia cada atalho, cada curva traiçoeira, cada parada silenciosa entre os campos vazios do meio-oeste norte-americano. Tinha cruzado o país centenas de vezes, sem jamais ter enfrentado algo que abalasse sua mente. Até aquela madrugada em Nebraska. Naquela noite, Harold seguia para a cidade de Rapid City. Mas, sentindo o cansaço pesar sobre os ombros e a vista embaçada pela névoa do deserto gelado, decidiu parar em um antigo posto de gasolina desativado às margens da US 281. Um lugar que ele já conhecia de outras viagens, isolado e sempre deserto, ideal para algumas horas de descanso. A noite estava particularmente silenciosa. Nem insetos, nem vento. Apenas um vazio espesso, cortado pelas estrelas pálidas no céu aberto. Ele estacionou o caminhão ao lado da bomba de combustível enferrujada. Desligou o motor e se acomodou na cabine. Puxou o boné sobre os olhos, ajeitou o banco e adormeceu, embalado pelo leve estalo do metal esfriando. Não se sabe quanto tempo passou, mas o que o despertou não foi um sonho. Foi o som. 3 batidas secas, distintas, firmes. Vieram da janela do lado do passageiro. Instintivamente, Harold levou a mão à lanterna que mantinha presa à lateral do banco. Com os dedos ainda trêmulos pelo sono interrompido, girou o pescoço e olhou pelo espelho retrovisor externo. O que viu o fez esquecer completamente a fadiga. Ali, à luz fraca do luar e dos faróis apagados, estavam 2 figuras pequenas. 2 crianças, paradas lado a lado, encarando diretamente a cabine. Estavam vestidas de maneira estranha, como se tivessem saído de uma fotografia antiga em preto e branco. Mas o que mais chamou a atenção de Harold, e o que ele jamais conseguiria esquecer, era o olhar vazio. Os 2 encaravam diretamente o vidro da cabine, imóveis como estátuas, com os olhos completamente negros, opacos, sem reflexo algum. Um abismo no lugar onde deveria haver vida. Num impulso de alerta, ele abriu apenas uma fresta da janela, mantendo os dedos firmes na trava da porta. "O que vocês querem?" perguntou, tentando manter a voz firme. A resposta veio imediata e foi como um soco no estômago. "Estamos com fome.
Podemos entrar? Disse a menina. Mas a voz era errada. Grave demais, pesada, carregada de um timbre antigo e gasto. Era como ouvir uma senhora idosa falando por dentro do corpo de uma garotinha. Não havia emoção. Apenas uma urgência estranha e artificial. Harold congelou. Um arrepio percorreu cada vértebra da sua coluna. Tentou dar partida no caminhão. Nada. Girou a chave outra vez. O motor sequer reagiu. No mesmo instante, os faróis começaram a piscar como se tivessem vida própria. Um chiado alto, violento, irrompeu do rádio, que até então estava desligado. Era como se uma frequência desconhecida invadisse os alto-falantes, forçando uma presença invisível a ocupar o espaço. E as crianças ainda estavam ali, inertes, observando, como se pudessem ver além da lataria, como se estivessem analisando sua alma. Não tocavam mais o vidro, não se moviam, apenas esperavam. E de alguma forma Harold sabia. Esperavam que ele dissesse sim. A mente dele oscilava entre o terror absoluto e o impulso de reagir. Por um segundo pensou em sair da cabine correndo, mas o instinto gritava: não abra a porta. Em vez disso fez o que pôde. E gritou. Um grito seco, de desespero bruto, que rasgou sua garganta e rompeu o silêncio da noite. Gritou com toda a força que tinha, como se quisesse expulsar aquelas presenças à base de pura vontade. E então, silêncio. Ao abrir os olhos, as crianças haviam desaparecido. Não correram. Não se afastaram. Não houve movimento. Um segundo estavam ali. No seguinte, sumiram, como se tivessem sido apagadas da realidade. O chiado cessou. Os faróis estabilizaram. O rádio desligou sozinho, e o motor finalmente voltou a funcionar. Harold partiu em disparada. Nem sequer olhou pelo retrovisor. Só foi parar quilômetros depois, já no amanhecer, quando o sol começou a tocar o horizonte. Respirava em tremores, com os olhos marejados, mãos suadas e o coração descompassado. Nos dias seguintes, contou o ocorrido para 2 colegas de estrada. Um riu. O outro ficou em silêncio por longos segundos e depois disse: eu vi essas crianças. No Texas, há 4 anos. Harold nunca mais voltou àquele trecho da rota. Mudou sua vida inteira por conta daquela noite. E até hoje, mais de 2 décadas depois, quando alguém pergunta sobre o caso, ele repete a mesma frase: eu não sei o que eram, mas não eram deste mundo. Capítulo 3. Psicose ou fenômeno real. Desde que os primeiros relatos sobre as chamadas Black-Eyed Children começaram a circular, o ceticismo se impôs com força. Psiquiatras, neurologistas e estudiosos da mente humana foram rápidos em oferecer explicações convencionais para o que consideravam ser apenas uma histeria coletiva moderna, alimentada por fóruns da internet e programas de rádio alternativos. Muitos profissionais associaram as aparições a alucinações noturnas, especialmente em casos envolvendo cansaço extremo, isolamento, consumo de substâncias ou episódios de paralisia do sono, uma condição em que a pessoa desperta parcialmente, mas continua presa ao ciclo do sono REM, vendo e ouvindo coisas que não estão realmente ali. Outros especialistas apontaram para desordens dissociativas, lapsos de realidade provocados por traumas mal resolvidos ou fobias profundas. Até mesmo agentes ambientais foram citados. Gases como o radônio, presentes em porões mal ventilados, podem causar tontura, delírios e alterações sensoriais. E em regiões desérticas dos Estados Unidos, onde muitos desses relatos ocorrem, alucinações auditivas provocadas por infrassom, vibrações em frequências abaixo do limiar da audição humana, também foram consideradas. No entanto, há um obstáculo persistente a todas essas teorias: testemunhas múltiplas. Casos em que 2 ou mais pessoas presenciaram o mesmo fenômeno no mesmo instante, com descrições idênticas. Nesses episódios, não há como culpar uma mente em desequilíbrio, uma ilusão individual. É aí que a racionalidade começa a falhar. E o medo, a crescer. Um dos relatos mais perturbadores envolvendo múltiplas testemunhas aconteceu em 2009, no coração florestal do estado do Oregon. 3 adolescentes, Kyle, Jeremy e Blake, todos com 16 anos,
Estavam passando o final de semana no chalé de madeira pertencente aos avós de Kyle. O local, afastado da cidade, não tinha sinal de celular, nem internet. Estavam cercados por uma espessa vegetação, imersos em um silêncio profundo e natural. Naquela noite, pouco depois das 2 da manhã, os três estavam acordados na sala, conversando em voz baixa ao redor de uma lareira quase apagada. O que interrompeu a conversa foi o som de gravetos se partindo, não por animais, mas por passos humanos, suaves e controlados. Eles se entreolharam, pensando inicialmente em um caçador perdido ou um vizinho. Mas quando olharam pela janela, os sorrisos desapareceram. No meio do quintal, entre as árvores e o cercado rústico, 2 crianças estavam paradas, imóveis, observando. As figuras eram pequenas, cobertas por casacos pretos que iam até os joelhos. Suas peles pareciam quase transparentes, de tão pálidas, e a pouca luz da lua acentuava um brilho antinatural. Mas o que mais os petrificou foram os olhos, completamente negros, redondos, sem qualquer sinal de pupilas ou íris. Era como encarar 2 crateras vivas, que absorviam toda a sanidade do ambiente. Um deles, Kyle, relatou que, apesar das figuras estarem a uma boa distância da casa, ouviu uma voz sussurrar ao seu ouvido, dentro de sua cabeça. Deixe-nos entrar, estamos com frio. O detalhe mais perturbador é que, segundos depois, os outros 2 disseram ter ouvido a mesma coisa, com a mesma entonação, como se algo tivesse se infiltrado nos pensamentos dos 3 ao mesmo tempo. A tensão aumentou. O chalé, apesar de trancado, parecia vulnerável. As janelas, todas de vidro simples, davam para a mata. As luzes começaram a oscilar, tremendo como se houvesse uma sobrecarga invisível. Nenhum dos meninos conseguia se mover. Sentiam as pernas fracas, os olhos marejados, o ar rarefeito. Foi nesse momento que a mãe de Kyle, que havia ficado no quarto dos fundos, apareceu na sala com uma lanterna em mãos, alarmada pelos ruídos e pela movimentação. Ela apontou o feixe de luz para o quintal. E o que viu foi o vazio absoluto. Nenhuma criança, nenhum vulto, nada. Apenas a mata, intacta, balançando lentamente ao vento. Mas havia algo mais. No vidro da janela, que havia sido embaçado pela respiração nervosa dos garotos, surgiram marcas pequenas e simétricas, como dedos infantis, pressionados do lado de dentro para fora. Como se alguém, ou algo, tivesse estado dentro da casa observando-os o tempo todo. A polícia foi chamada na manhã seguinte. Revistaram o terreno, registraram o incidente como ocorrência sem evidência. As marcas sumiram com o calor do sol. Mas o que ficou foi o trauma. Os 3 amigos jamais voltaram ao chalé. Kyle desenvolveu crises de pânico noturno. Jeremy abandonou a cidade e cortou o contato com os outros. Blake, o mais cético do grupo, passou a frequentar fóruns paranormais e a registrar o comportamento de aves e animais ao redor da própria casa, alegando que o silêncio voltava sempre que o mesmo frio daquela noite se aproximava. Casos como esse desafiam qualquer explicação científica. 3 mentes saudáveis, sem uso de substâncias, descrevendo exatamente as mesmas presenças, os mesmos sons, a mesma pressão no ar, e algo físico deixado para trás. Então a pergunta permanece. Estaríamos diante de um distúrbio coletivo ou de um fenômeno real e não compreendido? O medo, afinal, não é apenas do que se vê. É do que muitos veem ao mesmo tempo, mas ninguém consegue explicar. Sarah Thompson, a mulher do início dessa história, nunca mais foi a mesma. Na noite do encontro, ela não deixou as crianças entrarem, mas elas voltaram, todas as semanas, por quase 3 meses. Sempre à meia-noite. Sempre na janela da cozinha. Sempre com o mesmo pedido. Deixe-nos entrar. Hoje a casa está vazia. A polícia encontrou diários com rabiscos de olhos negros, frases repetidas em grafite no chão, e marcas de mãos infantis em todas as janelas da casa, por dentro e por fora. Ela desapareceu sem deixar vestígios. Apenas um gravador foi encontrado ligado no último dia, captando uma voz grave, gutural, que dizia: "Agora ela está conosco."
Se você já viu alguma criança estranha parada à sua janela, talvez já tenha sido marcado. Não abra a porta. Não converse. E jamais, sob hipótese alguma, diga sim. Antes de encerrarmos este mergulho nas sombras dos mistérios mais perturbadores, eu preciso pedir algo muito especial para você que assistiu até aqui. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Ele é fundamental para que o News Web Doc continue crescendo, alcançando mais pessoas que, assim como você, buscam desvendar o desconhecido. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Isso nos ajuda demais, pois o YouTube entende que nosso conteúdo é importante e faz com que mais pessoas tenham acesso a essas histórias sinistras e verdadeiras. Seu apoio, seja pelo like, pela inscrição ou pelo comentário, é o que mantém viva essa comunidade que busca o sobrenatural, o oculto, o que está além da nossa realidade. Muito obrigado pela companhia, pelo carinho e por fazer parte dessa jornada assustadora com a gente. Até o próximo vídeo. E cuidado com quem você deixa entrar na sua casa. Porque, às vezes, eles só precisam de um convite.